Então aqui a gente vai pegar e dar uma olhada no código, ver como funciona então na prática um código genérico para otimização sem restrições. Então vamos partir do mais simples, passo fixo, direção de descida é o negativo do gradiente. Então o que ele está fazendo aqui? Primeiro está declarando duas variáveis globais, que é só para a gente são auxiliares aí no nosso problema. Uma é essa cost, que seria o número de vezes que eu chamo a minha função objetivo para resolver o problema, ou seja, o custo computacional que eu vou ter para a solução dele. E a problem seria o número do problema que eu estou resolvendo. Então notem que junto com essa rotina algoritmo base foi o FOBJ. Dentro do FOBJ eu vou definir o problema, os problemas que eu tenho disponíveis. Então aqui a gente vai começar com o problema 5, que seria o problema mais simples possível, que é o que é? F igual a x ao quadrado. E eu preciso passar também para o código o valor do gradiente da função em qualquer ponto, ou seja, derivada parcial de x, derivada de x ao quadrado em relação a x em 2x. Beleza? Então esse código ele tem como entrada o vetor x qualquer, um ponto x qualquer, ele volta o valor da função nesse ponto e o valor do gradiente nesse ponto. Beleza? Então, problem igual a 5, vou resolver meu problema 5 lá de f igual a x ao quadrado. Aqui, assim, em termos de solução, essa parte aqui não serve para nada. É só para ele plotar a nossa função e a gente poder acompanhar o processo iterativo ponto a ponto. Tá? Então é mais por questão estética do que outra coisa. Dando sequência, vou declarar um ponto inicial. Aqui eu declarei menos 5, por exemplo. Se a gente voltar no nosso PDF lá, menos 5 para a nossa função x ao quadrado, estaria aqui no cantinho da tela. A ideia é, se eu começar aqui, ele vai caminhar até chegar em x igual a 0. Vou declarar um alfa, um tamanho de passo fixo. Então, da minha cabeça, eu coloquei 0.05. Então, é um parâmetro que tem que ser calibrado, tunado. E a tolerância para o critério de convergência. Ou seja, quando a norma do gradiente for menor que 10 elevado a menos 5, eu paro a minha busca. Seria bem no nosso processo iterativo, quando a gente está aqui, verificando o critério de convergência. Tá? Então, escolheu o critério de convergência, o nosso código lá é definir a tolerância. Então, o G igual a 10 a menos 5. Quando a norma do gradiente da função no ponto for menor que esse valor, ele considera que eu já estou suficientemente próximo do mínimo local. Então, beleza, a partir daqui, então, como dado de entrada mesmo, é escolher o valor da função, ponto inicial, passo fixo e tolerância. A partir da linha 22 para baixo, a gente começa a. É o código em si, é o processo iterativo que vai. Processo de solução que está rolando. Então, o que ele vai fazer? A linha 23, para o ponto inicial, ele vai calcular o valor da função e o gradiente e vai começar o processo iterativo aqui dentro do while. Tá? O que ele faz no while? Ele vai executar o que está dentro do while enquanto a norma do meu gradiente for maior que a tolerância. Então, nesse ponto, ele começa a iteração. É como se essa linha aqui eu tivesse lá no meu, no meu, no meu código calculando a direção de descida. Então, ele calcula, ele já tem aqui de cima, né, eventualmente a direção de descida que ele calculou, o gradiente da função que ele calculou. Ele diz que a direção de descida é igual ao negativo do gradiente. Atualiza, meu próximo ponto vai ser o ponto atual mais alfa vezes d. Então ele está executando essa operação aqui, achando o nosso próximo ponto. Nesse próximo ponto, ele avalia o valor da função e o valor do gradiente.
atualiza. Então essa linha 36 está fazendo bem essa atualização aqui. Atualiza nossa variável de contagem e recomeça e volta para o while. Essa parte aqui está só didaticamente colocada para a gente ver o nosso exercíciozinho, ver os pontos que ele está escolhendo e acompanhando passo a passo. Beleza? Quando a condição do while é satisfeita, ou seja, quando a norma do meu gradiente é menor do que a tolerância, ele para o while e printa na tela aí o ponto que ele achou, o valor da função nesse ponto, o gradiente da função nesse ponto, e o número de vezes que ele chamou a nossa rotina FBJ para entregar esse ponto. Beleza? Então, como é que é legal se utilizar o código do MATLAB para quem não tiver mais inteirado? Quando você veja esses risquinhos aqui, a gente sempre consegue colocar uma bolinha neles clicando em cima, ou seja, um ponto de parada do código. Qual que é a vantagem desse pontinho de parada? Quando você executa o código, clica em Run, ele vai executar até chegar nessa linha. Tá? Então, a partir dessa linha, a gente consegue executar o nosso código linha a linha, clicando em F10. Então, você vai clicando em F10, ele vai executando o código linha a linha e vai fica mais fácil de acompanhar o que ele está fazendo. Beleza? Então, para quem estiver executando aí junto, ele vai ter plotado a nossa função x ao quadrado e vai continuando. Então, note que quando você passa por uma variável, se colocar o mouse em cima dela, ele vai indicar o valor que essa variável assumiu. Beleza? Então, quando os programas forem crescendo, fica legal de ir acompanhando o que está acontecendo. Então, se der mais uns F10, quando você clicar aqui, que você vai ver x0 igual a menos 5, o f da função vale 25 e a gradiente da função menos 10. Beleza? Então, com isso, você consegue ir executando o teu código linha a linha. Beleza? Então, quem estiver executando vai ver, quando você plotar aqui, no código plotado vai mostrar uma bolinha vermelha dele lá. Beleza? E aí, se deixar o código rodar até o final, eu já posso colocar uma bolinha vermelha no 99, mando ele dar um continue, ele vai executar até lá. Tá? Então aqui na tela vai aparecer o ponto X que ele achou. Notem que numericamente a gente nunca acha zero. Então aqui vai ser menos 4,5 vezes 10 a menos 6. Vamos achar coisas muito pequenas. Então numericamente a gente vai ver esse tipo de coisa. O F estrela a gente não vai achar zero, vai achar um valor pequeno, por exemplo, alguma coisa vezes 10 a menos 11. O valor do gradiente é dado, e para essa configuração ele chamou a função 133 vezes para achar o ótimo. Beleza? Então, de forma geral, esse é o funcionamento do código de otimização. Um passo fixo e direção de descida com um gradiente.